Agora, na Rádio da Família, o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Quinta-feira, dia 16 de fevereiro, a palavra de Deus entra pelos nossos ouvidos e chega ao nosso coração. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: "Quem dizem os homens que eu sou?" Eles responderam: "Alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas." Então ele perguntou: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Pedro respondeu: "Tu és o Messias." Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida, começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: "Vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens." Palavra da salvação. Hoje, o evangelista Marcos apresenta esta pergunta que Jesus fez. Eu vou lembrar a pergunta daqui a pouquinho para você. E certamente Jesus não fez essa pergunta porque queria saber qual era a sua popularidade. Jesus não se importava com isso. O que importava a ele era provocar uma decisão nos discípulos para que eles pensassem quem é Jesus para eles. E Pedro então respondeu de uma forma muito bonita. Temos que agradecer Pedro, um ser humano que se faz nosso intérprete de toda a humanidade, e diz para Jesus, quando Jesus pergunta quem eu sou, Pedro responde: "Tu és o Messias." Em outras palavras, aquele que a humanidade sempre esperou, aquele que por séculos, cuja vinda foi preparada, estamos ansiosos, aquele que nos traz a salvação, aquele que nos ensina a viver como Deus vive. Tudo isso estava naquela expressão Messias. Só que a pergunta que Jesus fez poderia ser mudada, ser feita de outra forma. Poderia ter sido feita assim: quem sou eu na vida de vocês? Que lugar eu ocupo na vida de vocês? E assim feita, esta pergunta é válida para todos nós. É válida para mim, é válida para você. Que lugar Deus, que trouxe a salvação, que é o dono da história, da vida, e alguém diante do qual nós apareceremos no final dessa vida, que lugar Deus ocupa na sua vida? Você já experimentou responder esta pergunta? Não responder por escrito num caderno, nem colocando no computador, nem no celular, mas você já está respondendo a esta pergunta na sua vida? Depois disso, da resposta de Pedro, Jesus falou que a missão dele passaria pelo sofrimento. Jesus não veio para ficar no sofrimento. Foi uma passagem, por isso nós dizemos Páscoa. Passou pelo sofrimento e hoje Jesus está no mundo inteiro ressuscitado, na plenitude da luz, da alegria, de tal forma que ele pode estar presente em cada sacrário do mundo, onde tem uma luzinha acesa dentro da igreja. Ali está a presença real, viva
ressuscitada de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Deus por excelência. Então, a todos aqueles que seguem Jesus Cristo, também não ficam amarrados no sofrimento, porque pela fé, pela graça, pela luz que vem da morte e ressurreição de Jesus, todos nós, mesmo que tenhamos momentos de dificuldade, como todo ser humano tem, mas todos nós podemos levantar a cabeça e ter a esperança. A esperança cristã não é mera expectativa, é certeza, porque ela se fundamenta na paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus esteja com você no dia de hoje e abençoe os seus passos, o seu trabalho, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você acompanhou na Rádio da Família o Evangelho do Dia, com Dom Mário Spark, Bispo da Diocese de Paranavaí. A palavra do Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi.